Olá, pessoal! Vamos então fazer a correção de mais algumas questões a respeito desse conteúdo que é fundamental para o candidato que vai fazer uma prova organizada pela banca CESP-Sebrasp. Você não pode ir para essa prova sem dominar esse conteúdo. Então, tem uma aula aqui no canal na qual eu falo de forma mais aprofundada a respeito desse conteúdo. Se você não assistiu a aula, vou deixar o link aqui na descrição, é só você clicar e assistir, tá bom? A aula. Então, o que é esse paralelismo sintático? Paralelismo sintático é quando há dentro de uma estrutura, dentro de um período, elementos que estão sendo enumerados, que estão sendo relacionados, e que esses elementos desempenham ali a mesma função sintática. Então, há um paralelismo quando dentro do período aparecem ali elementos sendo enumerados, relacionados, e estes elementos estão exercendo a mesma função sintática. Quando você observar isso dentro da oração, dentro do período, você vai ter de obedecer ao paralelismo sintático. Esse paralelismo é quanto ao artigo e quanto à preposição. Quanto ao artigo, o que você vai observar? Que o artigo, ele precisa aparecer. Então, ele aparecerá em todos os elementos, em todos os elementos, ou em nenhum. Ele vai ter de aparecer em todos ou em nenhum. Em todos os elementos ou em nenhum. E a preposição, ela pode aparecer somente no primeiro elemento, então só no primeiro elemento, ou a preposição pode aparecer em todos, só no primeiro ou em todos os elementos. Observem aqui abaixo, ó, eu coloquei uns exemplos aqui para fixar melhor para vocês. Eu tenho aqui a oração gosto, morango, maracujá, laranja. Então, eu tenho elementos ali que estão sendo enumerados. E estes elementos, eles exercem a mesma função sintática dentro desse período. Quais são as minhas opções? O que que eu posso fazer? Eu posso colocar artigo em todos os elementos. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Tem preposição. O verbo me pediu essa preposição. Aí eu quero colocar o artigo. Então, eu gosto do morango. Coloquei preposição, de mais o ou. Então, vai ficar gosto do morango. Vou fazer de cores diferentes aqui. Então, eu tenho artigo, coloquei artigo no primeiro, eu tenho que colocar artigo em todos os outros elementos. Coloquei preposição aqui e o artigo. Então, gosto do morango, gosto do maracujá, vou colocar o artigo aqui também. E gosto da laranja, vou colocar o artigo ali também. Então, neste primeiro exemplo aqui, eu optei por colocar o artigo em todos os elementos. Coloquei preposição em todos, porque o verbo me pediu preposição, né? Eu coloquei em todos. E coloquei o artigo também diante de todos os elementos. Então, essa é uma possibilidade. Agora, eu posso não colocar o artigo. Se eu não colocar em um, eu não posso colocar em nenhum outro. Então, eu poderia dizer aqui, ó, gosto de morango, não vou colocar o artigo, só vou colocar preposição, sem artigo. Gosto de morango, gosto de maracujá, não coloquei o artigo, não coloquei no primeiro, não vou colocar nesse. E gosto de laranja. Coloquei preposição, não posso colocar artigo porque eu não coloquei nos demais. Então, artigo, ou eu coloco em todos, ou eu não coloco em nenhum, que foi o caso aqui do número 2. Não coloquei artigo em nenhum.
Agora, há uma terceira possibilidade. Eu posso colocar preposição somente no primeiro elemento. Então, eu vou lá. Quem gosta, gosta de. Então, gosto de morango. Não vou colocar o artigo, só vou colocar a preposição no primeiro elemento. Então, eu não posso colocar artigo aqui e eu não posso colocar artigo aqui. Então, eu gosto de morango, maracujá, laranja. Não vou colocar preposição também, porque eu optei por colocar somente no primeiro elemento. Então, artigo, eu posso colocar em todos, como eu fiz aqui, os elementos, ou eu posso colocar em nenhum, como eu fiz aqui. A preposição eu posso colocar em todos, como eu fiz aqui na 2, ou eu posso colocar somente no primeiro elemento, como eu fiz na 3. Então, isso é obedecer ao paralelismo sintático. E as bancas estão cobrando cada vez mais esse conteúdo, porque já perceberam que os candidatos têm dificuldade quanto a isso. Então, vamos ver o que nós temos aqui na 3, na questão 3. Em muitos lugares, as mulheres não têm apoio para funções essenciais da vida humana. Elas são menos nutridas que os homens, menos saudáveis e mais vulneráveis à violência física e ao abuso sexual. Então, nós temos ali dois elementos sendo relacionados e que exercem a mesma função sintática, né? Violência e o abuso. Então, eu preciso de observar o paralelismo sintático ali dentro daquele período. Observem que aqui, o que a pessoa que redigiu esse texto optou por fazer? O primeiro A está craseado. Então, ele optou por fazer o seguinte: o que é vulnerável a. Ele colocou a preposição e ele colocou também o artigo a de acompanhando ali violência. Então, por isso que o a aqui está craseado. Ele optou por colocar preposição e artigo. Então, necessariamente, o artigo tende a aparecer no outro lado também, diante do outro elemento. Então, ele colocou aqui, ó, a preposição, vulnerável a, e colocou o artigo acompanhando o abuso. Colocou o e ficou o ao. Perfeita essa construção, obedeceu ao paralelismo sintático. Agora, ele diz que a supressão do sinal indicativo de crase em vulneráveis a, então ele está com vontade de tirar essa crase ali, vulneráveis à violência física e ao abuso sexual, prejudicaria a correção gramatical do período, ainda que o termo ao fosse também suprimido. Então, ele está querendo retirar a crase, né, o sinal indicativo de crase, e retirar o ao. E ele diz que isso iria prejudicar a correção gramatical do texto, do período. Será que prejudicaria? Poderia dizer assim, ó, vulneráveis, vulneráveis. O que é vulnerável a, então vulneráveis à violência. É isso que ele quer fazer. Vulneráveis à violência e, vou colocar aqui abaixo, abuso sexual. Vulneráveis à violência e abuso sexual, sem o ao, retirei o ao. Eu poderia fazer dessa forma? Essa construção está correta? Sim, eu poderia fazer, porque eu optei aqui em colocar preposição no primeiro elemento, preposição, não coloquei artigo. Somente no primeiro, eu quero colocar preposição somente no primeiro elemento. Então, eu coloquei aqui a violência, vulneráveis a alguma coisa. Então, a violência, coloquei preposição, não coloquei artigo. Só vou colocar preposição no primeiro elemento. No segundo, eu não vou colocar preposição e eu não vou colocar o artigo. Então, eu retirei a preposição e o artigo o. Então, ficou sem nada aqui. Eu poderia fazer dessa forma? Sim.
Isso prejudicaria a correção gramatical do texto? Não prejudicaria a correção gramatical do texto. Então, essa primeira informação é uma informação errada. Eu poderia sim retirar a crase ali do a violência, se eu também retirar aqui o artigo, né, diante de abuso sexual. Eu optei por usar somente a preposição no primeiro elemento, retirei a preposição do segundo e retirei também o artigo, porque ou eu uso o artigo em todos ou eu não uso em nenhum. Se eu retirei a crase aqui, eu não tenho mais artigo, só tenho a preposição. Então, eu tenho de retirar o artigo aqui. Optei por usar só a preposição no primeiro elemento e não no segundo, então estaria correto, sim, não iria prejudicar a correção gramatical do texto, ok? Então, primeiro, a questão de número 3 aqui, né, é uma afirmação errada. Vamos ver a próxima, número 4. Desde 2012, entre os projetos voltados à recuperação e à reinserção social, está a remissão de pena por meio da leitura. Então, vamos entender aqui primeiro o que a pessoa que escreveu esse texto optou por fazer. Nós vemos aqui o acraseado e o acraseado. O que é voltado a. Então, a pessoa optou por usar a preposição e o artigo. Como que eu sei que ele usou o artigo? Porque o a está craseado ali. Então, tem o artigo a acompanhando recuperação. Se usou o artigo aqui diante do primeiro, tem de usar diante do segundo. Então, eu quero usar preposição em todos os elementos, usei, voltados a, e vou usar o artigo, preciso usar o artigo, porque eu usei diante do primeiro elemento, ok? Então, certinho, né? Essa construção aqui está obedecendo ao paralelismo sintático. Agora, a banca diz que, sem prejuízo para a correção gramatical do texto, o sinal indicativo de crase poderia ser eliminado em ambas as ocorrências. Então, ele está dizendo que eu poderia retirar o sinal indicativo de crase de ambos os elementos. Então, ele está me dizendo que eu teria preposição no primeiro, ó, o que é voltado a. Vou usar preposição no primeiro, não vou usar o artigo. Vou usar preposição no segundo e não vou usar artigo. Usei somente preposição em todos os elementos, não usei o artigo. Optei por não usar artigo aqui e não usar artigo aqui. Seria correta essa construção? Seria correta essa construção. Não haveria prejuízo para a correção gramatical do texto. Então, essa afirmação é uma afirmação correta, lembrando que é correta porque ele esclareceu aqui, ó, em ambas as ocorrências. Eu não poderia retirar somente o artigo de um elemento e deixar o artigo diante de outro, mas eu posso retirar dos dois? Posso retirar dos dois. Retiro o artigo dos dois e uso a preposição em ambos. Ok, estaria correta sim. Essa construção não prejudicaria a correção gramatical do texto. Agora, a número 5. Também consideramos violência a profanação das coisas sagradas, como a invasão e roubo de igrejas, templos, sinagogas, destruição de textos, imagens e símbolos religiosos, invasão e destruição de túmulos. Aí a banca disse que a falha quanto ao paralelismo sintático, a qual seria eliminada, suprimindo-se o artigo a, que precede o substantivo invasão. Então, observe que esse a aqui é um artigo que está acompanhando invasão. A pessoa que redigiu o texto, ela optou por usar artigo diante do primeiro elemento. Se ela usou o artigo diante do primeiro elemento, o que ela teria de fazer? Manter o artigo diante dos outros elementos. Então, aqui, ó, se eu retirasse
Por que está errado aqui? Porque ele usou somente artigo diante do primeiro elemento. A invasão e roubo de templos e sinagogas, ele teria que colocar aqui a destruição de textos, imagens e símbolos religiosos, a invasão e destruição de túmulos. Ele teria de manter o artigo diante de todos os elementos. Ele não fez. Então, houve sim uma falha ali quanto ao paralelismo sintático. Eu eliminaria essa falha, esse erro, se eu retirasse esse A aqui. É isso que ele está dizendo. Sim, né? Essa é uma afirmação correta. Eu poderia retirar. Se eu retirasse aqui, ó, esse A, retirasse aqui como estava, então ficaria correta a estrutura. Então, como invasão e roubo de igrejas, templos, sinagogas, destruição de textos, imagens, símbolos religiosos, invasão e destruição de túmulos. Ficaria ali, faltou uma vírgula aqui, ficaria ali correta a construção, mas da forma como está aqui, ó, não pode. Não pode por quê? Porque ele colocou o artigo A. Então, ele teria de colocar o A também diante dos outros elementos. Invasão, como a invasão, como a destruição, como a invasão. Ok? Então, essa afirmação é a afirmação correta. Há um erro ali quanto ao paralelismo sintático, dessa forma como foi escrito ali, colocando o artigo somente diante do primeiro elemento, e isso seria corrigido. Essa falha seria corrigida se nós retirássemos esse A aqui e deixássemos todos os elementos sem o artigo. Vamos para a questão número 6. Diz assim: cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita do trecho, devido à sua devido à sua rigidez administrativa, inadequação das normas e grande quantidade de regulamentos. Assinale a opção em que a reescrita, além de manter o sentido da informação originalmente apresentada, também preserva a correção gramatical do texto. Então, vamos lá. Eu poderia reescrever: devido à sua rigidez administrativa, o A está craseado, o que é devido a alguma coisa, vou usar o artigo. Então, aqui eu optei por usar preposição e artigo. O que vai acontecer? Eu vou ter de manter o artigo em todos os elementos. Então, eu quero manter preposição e vou colocar o artigo, porque eu preciso que eu coloquei no primeiro elemento. Então, mantenho aqui craseado. E a grande quantidade de regulamentos. Então, devido a, vou manter a preposição aqui, e vou manter o artigo. Preciso porque eu usei no primeiro, eu tenho de usar nos demais. Então, devido à grande quantidade de regulamentos. Ok, perfeita essa construção aqui, tá? Obedeceu ao paralelismo sintático. Eu usei preposição em todos os elementos e usei o artigo em todos os elementos. Então, essa reescrita aqui seria uma reescrita correta. Agora vamos analisar as demais, né? Vamos ver por que não estariam corretas. Aí aqui diz, devido a, então, devido a preposição, optei por usar o artigo. Craseei. Agora, aqui, observem que ele só usou preposição. Não pode acontecer. Por quê? Se eu usei artigo aqui, eu teria de usar artigo aqui também. E ele não usou. Então, errada essa construção. Da mesma forma aqui, né? Deveria de ter também o artigo. Letra C. Devido sua. Aqui, ó, o nome ali, a palavra já está pedindo a preposição, que é devido a. Então, ele já não colocou aqui preposição, que seria obrigatória ali no primeiro elemento, né? O nome está pedindo, não pode deixar sem. Então, aqui já está errado também. Letra D. Devido à sua rigidez, então, devido a, e o a acompanhando o substantivo rigidez. Usei aqui
devido a, e o a acompanhando inadequação. Agora aqui, ó, ele não colocou o artigo. Se você usou o artigo no primeiro elemento, você tem de manter diante dos outros elementos também. Então, errada essa construção aqui por este motivo. E a letra E, devido, também aqui, ó, não colocou a preposição, que é devido a. Aqui a preposição deveria aparecer, porque a palavra ali está me pedindo essa preposição. Então, eu não poderia deixar aqui sem preposição, ok? Então, a letra A é a alternativa correta. Então, foram mais 3 questões a respeito de paralelismo sintático. Se você não assistiu a aula anterior, vou deixar o link, clique, assista. Vou deixar também o link do nosso grupo de estudos. Toda semana nós colocamos lá o material, um simulado com questões de várias bancas e fazemos a correção dessas questões ao vivo com vocês. Então, se você ainda não nos acompanha lá no grupo, não está no nosso grupo, clique também lá no link que você vai ser direcionado para ele. Até a próxima aula.